Começa com o Endo e o seu avô observando as estrelas. A Natsumi vê e vai embora. O Daisuke pede desculpas. O Endo diz que está tudo bem e ele o abraça. Ele diz que por causa das armadilhas do Garshield, ele nunca pode ir ver sua família e por isso sempre levou uma vida perturbada. Quando ele chegou na área da África, ele pensava que o Garshield nunca ia encontrá-lo e pensaria que ele estava morto. Ele sempre pensou que essa era a escolha certa, porque ele iria viver longe de quem ele tanto ama. Depois ele se envolveu com a África e ensinou tudo o que sabe do futebol para eles. Depois de um tempo, ele se apegou a eles e assim criou um time para disputar a Copa do Mundo. Para chegar na final e tentar vencer o Japão, ele quer que o Endo saiba que ele nunca esqueceu dele. O Endo diz o mesmo, e sempre que ele treinava, ele estava pensando em seu avô. E quando ele recebeu o manual, era como se o seu avô estivesse do seu lado, e isso foi de grande ajuda para ele. Por exemplo, contra o Colégio Zeus. Com a ajuda de seu avô, ele aprendeu várias técnicas especiais, e isso ajudou o seu time a ganhar. O Daisuke diz para eles jogar tudo o que tem na final. O Endo diz que vai enfrentar a África com tudo. O Daisuke fala que agora pode preparar o seu time sem preocupações e que vai ganhar e chegar no topo do mundo. O Endo diz que vai chegar lá também e os dois começam a rir. O Endo diz que vai dominar o Gun, Shandan. O Daisuke diz que ele vai conseguir. Ele diz que contra o time Garshield ele não dominou por completo. O Daisuke diz que eles se parecem quando vão dominar uma técnica e começa a rir. O Endo diz que vai dominar antes da final e vencer o jogo. O Daisuke diz que é assim que se fala. Corta para ele indo embora. A Natsumi pergunta como foi. Ele diz que foi divertido. Ela fala como o Endo reagiu, e ele diz que com muita paciência e extrovertido. Ela diz que é porque ele é o neto do Daisuke. E ele pergunta, por que ela não volta para o Japão? Ele diz que o Japão precisa dela e do seu apoio, e que eles são o time dela. Ela diz que eles não precisam dela. E ele diz que eles precisam dela mais do que ela imagina, e pede para ela voltar para o Japão. Ela entende, e diz que vai voltar para o Japão e vencer o time do Daisuke. Ele diz que vai dar o seu melhor, começa a rir e vai embora. No outro dia, o técnico anuncia ela como gerente, o Japão não entende e o Fudo diz que ela vai passar informações para a África. O Endo estende sua mão e diz bem-vinda. De volta. Natsumi, ela agradece e o Kabeyama diz que ela finalmente voltou, ela pede desculpas a todos e as gerentes ficam felizes com sua volta. O Fudo diz que o Japão recebeu um grande reforço e o Endo diz para eles ir treinar, eles começam o treino. A Natsumi vê que eles estão bem animados e o Genji lembra que o Toramaru teve a ideia para uma nova técnica para superar a África. Eles correm em volta da bola e chutam. Ela pega a potência e o Tachimukai usa a mão satânica para defender. O Toramaru diz que eles precisam melhorar e o Tachimukai solta a bola. Mas o Fudo pega e diz para eles ficar atentos ao jogo. O Genji pega e eles vão pro ataque. Eles fazem passes e o Kido rouba. O Koguri pega do Kido e manda pro Kazemaru. Eles começam a chutar e o Endo a defender. A bola acerta a barriga dele. Ele diz que não foi nada e continuam. A Aki diz que o Endo está se esforçando muito e a Haruna diz que ele pode acabar se machucando antes da final. A Aki fala, para ela não se preocupar porque ela conhece o Endo, ela diz sim. E em pensamento, o Endo diz que precisa melhorar suas habilidades. Senão, não vão conseguir vencer a África. Ele lembra que o avô dele disse que logo eles vão lutar dentro do campo com o avô dele de técnico da África, e por isso ele pediu pro Endo jogar tudo o que ele sabe nessa partida. O Endo concordou e o Daisuke disse que os pequenos gigantes vão mostrar tudo o que tem nesse jogo. Ele vai mostrar o quanto de poder o seu time tem. O Endo diz que está ansioso pro jogo e que eles vão mostrar os seus potenciais. O Daisuke fala que nesse jogo, ele vai poder participar sem receio de ficar do lado de fora do campo. O Endo diz para eles ir nessa. O Daisuke diz que não importa qual dos dois vencer, isso não vai atrapalhar os seus laços de neto e avô, e ele quer ver as habilidades do Endo de novo de perto. O Endo diz que quer ver as habilidades de técnico dele com o Rokoko e o seu time. Ele diz que o Japão vai vencer. O Daisuke ri e voltamos ao presente. O Endo defende, a bola sai, e o Rokoko observa o Japão de longe. Corta para Natsumi caminhando e pensando se fez certo em deixar a África. Ela escuta um barulho e diz que o Endo deve estar treinando, porém o Endo aparece atrás dela, e ela fala quem está treinando lá então. O Endo se pergunta o mesmo. Eles correm pro pneu e o Rokoko está treinando lá. Ele cumprimenta eles. O Endo pergunta o que ele está fazendo e ele diz que está treinando para a final da Copa e diz que com a ajuda do Daisuke eles vão vencer. Ele fala pro Endo mostrar o que sabe e empurra o pneu. O Endo sorri e segura o pneu facilmente. O Rokoko diz que ele tem um bom reflexo. O Endo diz que é a vez dele e empurra o pneu. O Rokoko segura e o Endo vê que esse é o seu próximo adversário. O goleiro do seu avô, o Rokoko diz que não pode defender o gol contra o time Garshield e joga o pneu. Ele diz que precisa mostrar suas habilidades ao Daisuke. O Endo diz que precisa melhorar para defender o gol na final e joga o pneu. O Rokoko fala que esse é o aclamado neto do Daisuke e segura o pneu. Ele fala que não. Sabia que o Daisuke vivia uma vida tão perturbada. Ele joga o pneu e diz que vai jogar tudo o que sabe pro Daisuke se sentir bem. O Endo segura e o Rokoko diz que vai mostrar suas técnicas pro mundo todo. O Endo diz que é assim que se fala, segura o pneu e pergunta por que o Rokoko está tão preocupado. O Rokoko fala que é porque o Daisuke sempre foi como um pai para ele. Mostra ele treinando quando era criança.
E ele diz que o Daisuke sempre o apoiou. Ele cai e diz que não consegue. O Daisuke diz que para uma pessoa aprender algo, ela precisa se esforçar, e fala para ele levantar. Se ele quiser ser um jogador profissional um dia, ele nunca deve abaixar a cabeça. Ele pergunta se ele entendeu, e ele diz que sim. O Daisuke acredita no potencial dele, e fala que todos os jogadores de futebol passaram por momentos difíceis na vida. Mas eles não abaixaram a cabeça, eles nunca desistiram do seu sonho. E isso fez eles alcançar os seus objetivos. Então ele pediu para ele nunca desistir do seu sonho. O Rokoko agradeceu, e o Daisuke disse que algum dia ele vai chegar ao topo. Ele diz que sim e que não vai desistir. O pneu joga ele longe, e os anos passam. Mas ele não desistiu até que um dia conseguiu parar o pneu. Ele fala pro Daisuke que lembra até hoje o que ele disse e que aquilo ajudou muito ele a melhorar. O Daisuke fala que ele parece com o Endo porque ele nunca desiste do seu objetivo. E isso faz com que ele conquiste vitórias. Rokoko diz que também nunca vai desistir do seu objetivo. E voltamos ao presente. O Endo fala seu objetivo, e o Rokoko diz que agradece o Daisuke por tudo, e que se não fosse ele não estaria aqui agora. Ele segura o pneu, e a Natsumi vê que a vontade dele é igual à do Endo. Ele diz pro Endo mostrar o que o neto do Daisuke tem. O Endo segura e sorri. O Rokoko faz o mesmo. E sorri. Ele faz o pneu ir girando, e consegue parar para surpresa da Natsumi e do Endo. Ele gira pro Endo parar. O pneu vem. Ele diz que vai conseguir parar. Porém a corda arrebenta, e o pneu vai em direção a Natsumi. O Endo usa a mão fantasma, e o Rokoko também. O pneu ricocheteia. Ele pergunta se a Natsumi está bem, e ela diz que sim. Ele diz que essa foi por pouco. O Endo se pergunta como ele usou a técnica do seu avô, e o Rokoko fala que ele tem que ir. O Endo diz que ele tem um poder incrível. A Natsumi concorda, e o Endo fala que não acredita que ele sabe a mão fantasma também. A Natsumi diz que as técnicas do Rokoko são comparáveis às do Endo, e o episódio acaba com o Endo vendo ele ir embora.